Amados, uma coisa peço ao Senhor. Oh, glórias! Davi um dia abriu a sua boca e declarou: uma coisa peço ao Senhor. Quantas vezes nós temos pedido algo ao Todo-Poderoso? Quantas vezes, amados, nós nos achegamos ao Senhor e falamos: Deus, olha para a minha causa, olha para a minha vida. Senhor, move de forma favorável, abençoa-me. Senhor, age na minha existência. Mas quando nós observamos como Davi abriu a sua boca, como ele pediu, nós vamos aprender, irmãos, que às vezes estamos com o foco errado, as nossas escolhas não são as melhores e não temos contemplado a beleza de Deus e tampouco estamos no lugar certo. No entanto, Davi, ele entendeu tudo isto e ele colocou-se segundo o mover do Senhor e ele experimentou a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo capítulo 27. Nós vamos ler versículos 1 até o 4. Salmo capítulo 27, a partir do versículo 1 até o 4. Ouça o que diz Davi. Na verdade, isto é um cântico. Veja o que cantou Davi. E ele cantou da seguinte forma: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Versículo 4, que é a chave da nossa palavra de hoje. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Amado Deus, da mesma forma que tu falastes a Davi, trouxe revelação ao coração de Davi, deu entendimento a ele, Senhor, que tu faças assim conosco, Pai, que essa seja uma palavra de revelação, que haja entendimento, para que nós possamos servi-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, quando nós lemos esta palavra, até achamos que tudo estava muito bem com Davi. Até achamos que ele estava vivendo em meio a um mar de rosas, que ele olhava para um lado apenas jardins, para o outro só amiguinhos, enfim, aqueles irmãozinhos mais achegados, todo mundo ali. Mas quando você observa um pouco mais atentamente, no versículo 2, ele diz que os malfeitores me sobrevêm para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ou seja, ele estava não nos dias muito bons, mas sim havia toda uma opressão, havia toda uma situação complicada, havia todo um problema. Mas Davi, irmãos, em meio a toda aquela situação que não era boa, certamente pior do que a nossa, mesmo em meio àquela situação tão complicada, tão difícil, não eram dias de paz. Mesmo assim, ele olha para o Senhor, ele confia no Senhor e ele espera no Senhor. Veja que maravilhoso, amados, nós precisamos também confiar em Deus, colocar a nossa esperança no Senhor, porque é Deus que vem, é Deus que age, é Deus que move, é Deus que transforma, é Deus que faz coisas maravilhosas acontecerem na nossa vida. E mais um exemplo de fé nós temos relatado na palavra, para que possamos mergulhar nesses ensinamentos e deixar que o Senhor construa uma fé forte em nosso coração. A Bíblia diz que quem não tem fé que peça a Deus. É Deus que nos dá a fé, é o Senhor que nos dá o sustento, é o Senhor que nos dá o suporte, para que nós possamos acreditar, para que nós possamos ter força e seguirmos em frente. E quando as coisas ficarem tão difíceis como ficou para Davi, é só olhar para o Criador. Se houver perseguições, olhem para o Senhor. Se forem atacados, olhem para o Senhor. Se ameaçados, olhem para o Senhor.
se acusados, olhem para o Senhor. É no meio das adversidades que o Senhor conhece os filhos que tem. É no meio das adversidades que nós vamos mostrar as nossas garras. Já ouviram esse ditado? Falando tal, mostrou as garras? É no meio das dificuldades, no meio das adversidades, que nós vamos mostrar as nossas garras, se elas são boas ou se estão segundo a vontade de Deus, se o nosso proceder é segundo a vontade do Senhor. Se porventura o nosso coração for dominado pelo mal, certamente as garras vão aparecer, garras terríveis, garras do mal, certamente. Ou seja, nossos atos, ações, elas vão de redundar em situações de mal, em momentos ruins, momentos de mal. Nós temos que vigiar a cada instante para que tudo quanto façamos seja para o Senhor, seja para honrar e glorificar o Eterno, porque é Ele que fortalece o nosso coração, é Ele que fortalece o coração daqueles que esperam nele. Oh glórias, que você seja um daqueles que espera no Senhor, que você pague o preço da fé, o preço para que tenhas uma confiança verdadeira no amado de nossas almas. Amém? E o primeiro ensinamento que nós colhemos no versículo 4 do Salmo capítulo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Veja, ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Davi não vivia solto, levado por todo o vento de doutrina, por todo o vento de costumes, de práticas. Davi não estava empurrado por tudo aquilo que as pessoas hoje querem ouvir. Mas Davi tinha um foco na sua vida. Davi tinha um objetivo na sua vida. Davi tinha uma certeza na sua vida. Ele sabia que os dias eram difíceis. Ele sabia que o momento não era tão fácil. Ele estava com certeza no momento de perseguição. Morava num palácio luxuoso. Todo luxo, todo ouro, toda prata ali estava no palácio. No entanto, amados, a sua confiança não estava nos muros do palácio, no ouro que ele tinha, no exército que rodeava o seu palácio, mas a sua confiança estava no Senhor. Ele era focado em Deus, ele olhava para Deus, ele não confiava na força do braço humano, ele confiava naquilo que Deus poderia fazer e tinha feito, tinha demonstrado que fez na sua existência. Eis aí um exemplo para cada um de nós, porque muitas vezes nós queremos confiar nos muros do palácio, nós queremos confiar na riqueza, no ouro da igreja. Nós queremos confiar na palavra dos homens, mas o Senhor chama-nos a atenção e ensina-nos através de Davi. Tenha um foco na tua vida, tenha um foco, olhe para o Senhor, persevere na presença do Todo-Poderoso, seja perseverante, seja alguém que ande com o Senhor, seja alguém que marche com Deus, seja alguém que não abaixe a cabeça nos momentos difíceis, seja alguém que busque a fé no Criador e entenda que a palavra é verdadeira. E vivemos dias maus, dias difíceis, sim. A palavra diz que assim seria nos últimos tempos e assim temos visto nos últimos tempos. Portanto, amados, que nós tenhamos uma vida focada no Senhor, uma vida totalmente voltada para o Todo-Poderoso. Nos momentos difíceis estava ali Davi louvando, Davi estava adorando, Davi estava glorificando o Criador. Davi não estava certamente pelos cantos do palácio, murmurando e reclamando da vida, mas ele estava louvando e adorando o Todo-Poderoso, porque ele sabia que o Senhor era tudo na sua existência. Eis um grande ensinamento para a nossa vida. Se nós não possuirmos foco, se a nossa vida não tiver foco, seremos como aquela foto em que o celular balançou e ficou desfocada. Ou aquela foto que você mexeu o celular e ela ficou feia pra caramba. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida é
focada no Senhor, é certa, ela é transparente, ela é clara com o nosso amado, ela é clara com o Senhor. Amém? Essa é uma verdade que nós precisamos perseguir dia após dia. Precisamos perseguir, amados. Mas muitas vezes nós talvez nos perguntemos: como é que eu perco o foco? Por que eu não estou focado? Veja o que é que te envolve. Veja o que é que domina a tua cabeça, que domina os teus pensamentos. Veja o que é que tem dominado a tua vida, o que é importante para você. Se Deus não estiver no centro, Deus não é o foco da tua vida. Entenda assim, porque a palavra é simples. Quem complica a palavra é o homem. A palavra é simples. Vemos ainda, irmãos, que Davi fez a escolha certa. Olha que interessante. Ele poderia ter feito 1000 escolhas, mas ele escolheu aquilo que era segundo o coração de Deus. Ele escolheu servir, estar. Ele escolheu usufruir da presença do Eterno. Ainda no versículo 4, a primeira parte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Em outras versões, esse buscarei é e a desejarei. Amém? E a desejarei. Nessa versão está traduzida como a buscarei. Mas veja, ele buscou, ele desejou o quê? A presença de Deus. Ele desejou contemplar a beleza do Senhor. O foco de Davi era Deus. O desejo do seu coração, a escolha que ele fez foi contemplar a beleza do Senhor. E também no templo ouvir o Todo-Poderoso. Amados, nós temos muitas vezes feito escolhas que não são boas. Às vezes nós temos feito escolhas que são lastimáveis, terrivelmente lastimáveis. Escolhas que têm um custo de vida eterna. Fique atento, porque muitas vezes as pessoas estão numa ilusão satânica. Veja, numa ilusão satânica. Qual é a ilusão? Deus entende que eu preciso, Deus entende que é assim, eu posso participar, eu posso estar, eu posso ir, eu posso me envolver, eu posso comungar, eu posso compartilhar, eu posso estar junto. Eu sei que é errado, eu sei que não é assim, mas eu estou escolhendo isso, depois eu me arrependo e peço perdão ao Senhor. Veja como o homem tem agido nesses últimos tempos. Muitos crentes têm agido assim. Muitos cristãos agem dessa forma porque eles são levados a entender que Deus é amor e que Deus aceita tudo. Deus é como se fosse uma porta, alguma coisa grande que aceita tudo. Você pode entrar de qualquer jeito que Deus entende porque Ele te ama. Veja como são as coisas nesses últimos tempos. Aí o diabo sussurra no ouvido da pessoa: sem problema, faz assim. Pode usufruir, pode curtir, pode estar junto, não tem problema. Depois você se arrepende, você se acerta com Deus numa boa. Afinal de contas, Deus é amor. Eis a falsa ideia, irmãos. Mas o interessante é que nós somos produtos das nossas escolhas. Nós somos produto das nossas escolhas. Se você observar bem, quem estão lá nos presídios, que enchem os presídios hoje, por que estão lá? Porque escolheram. Não é verdade? Eles tinham a opção de ser do bem, de viver Deus, de amar o Senhor acima de todas as coisas, de viver em santidade, porém, escolheram a criminalidade, a escolha errada. Evidente que esse é o exemplo mais terrível, porém, em todas as áreas, até em coisas pequenas, nós temos feito escolhas que não são agradáveis ao Senhor. Isso se aplica ao trabalho, à escola, na conversa com os amigos, naquilo que a gente olha na internet, daquilo que a gente vê por aí. Enfim, a gente vai fazendo escolhas. Mas será que as escolhas que nós temos feito, elas nos possibilitam contemplar a beleza de Deus? Nós somos chamados para quê, irmãos?
para honrar, para glorificar, para bendizer, para exaltar o Criador. Eis aí a finalidade da existência humana: honrar o Senhor acima de todas as coisas. Eis o objetivo que levou Deus a criar-nos, para que nós pudéssemos adorá-lo, honrá-lo, bendizê-lo. Portanto, amados, se nós escolhemos, levados, quem sabe, pelas sugestões desse mundo, a andar nos caminhos complicados da vida, não vamos ver o poder de Deus, porém, veremos um Deus juiz, um Deus justo, que há de cobrar, Davi, no entanto, escolheu servir ao Senhor, ele escolheu estar na presença do Todo-Poderoso, ele escolheu contemplar a beleza do Eterno e com essa beleza ficou fascinado. Com essa beleza ele ficou maravilhado, porque ele viu quem era Deus, ele sentiu a grandiosidade do Todo-Poderoso. Davi escolheu receber o cuidado do Senhor na sua vida. Ele escolheu receber as instruções do Todo-Poderoso, a direção do Eterno na sua vida. Ele escolheu estar na presença do Senhor. Ele escolheu louvar, escolheu adorar, ele escolheu bendizer, ele escolheu andar com o Senhor. Ele escolheu estar na presença, estar no templo. Ele desejou ardentemente estar no templo para louvar e adorar o nosso amado Jesus. E fica aquela pergunta, irmãos: o que é que nós temos escolhido? O que é que nós temos escolhido? Quando nós olhamos hoje para a situação do Evangelho, nossa amada pátria, vemos que as escolhas são terríveis. As pessoas escolheram um Evangelho que não existe. As pessoas optam por um Deus que não existe. Optam por um Cristo que não existe. Optam por um Espírito Santo que parece algo assim, sei lá, surreal. Não existe. As pessoas vivem uma realidade fora da realidade, e a realidade nossa é a Bíblia. Vivem uma realidade fora desse contexto. São as escolhas erradas, cujo fim será terrível. Que nós estejamos atentos e, a exemplo de Davi, façamos a boa escolha. E a escolha de Davi foi contemplar a beleza do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei com forte desejo: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Amém? Esta é a verdade. E vemos nessa caminhada de Davi que o seu coração ainda tinha o grande desejo de contemplar Deus, de usufruir da presença do Eterno. Davi desejava, e isso fica explícito nos seus escritos, que ele desejava um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento profundo com o Senhor, um relacionamento de unidade perfeita com o Eterno. E nós, amados, até que ponto queremos de fato um relacionamento com Deus? Até que ponto queremos de fato um relacionamento com Deus? É preciso que nós entendamos que o Senhor não é homem que nós podemos oferecer a Ele uma casca, porque o homem não vê o nosso interior. É preciso compreender esse detalhe. A Bíblia diz exatamente o contrário, que Deus, Ele sonda o coração, e que a casca, o que é a casca? A aparência não tem valor para Deus. A pessoa, por exemplo, pode subir num púlpito, no altar de uma igreja, e fazer toda a igreja chorar. Pode fazer toda a igreja se arrepiar. Ele pode fazer tudo isto. O homem vê apenas a casca, o aparente, a técnica do sermão, da oratória, da capacidade que ele tem que fazer as pessoas chorarem, a psicologia que é usada. Mas quem vê o coração é Deus. Vê como são as coisas? Nós temos que vigiar, irmãos. Temos que vigiar bastante para que aquele que sonda o nosso coração veja que somos
verdadeiros diante dele e que o nosso desejo é contemplar a beleza do Senhor, é contemplar o seu caráter, é contemplar o seu poder, é contemplar o seu amor, que o nosso desejo é ter uma relação íntima com ele, andar com ele, nos gastarmos com ele. Oh, glórias! Mas isso acontece quando nós queremos servir de fato o Senhor. Não é algo que eu possa inserir na tua vida. Não é algo que eu possa colocar sobre o teu viver. Às vezes as pessoas transferem as culpas. As pessoas não querem contemplar a beleza de Deus. E elas olham para o pastor e dizem: o pastor é o culpado, o sacerdote é o culpado. Mas por quê? Porque o sacerdote não é fervoroso. Porque o sacerdote não me entende. Porque o sacerdote isso, aquilo outro. Gente do céu, fervor, amados, é fruto da presença do Senhor. E só sente o fervor de Deus quem tem Deus. Você pode ver a pessoa mais fervorosa num púlpito e não sentir nada. Mas você pode ver a pessoa que tem apenas a casca se arrepiar, chorar, vir aos prantos, entregar tudo quanto você tem quando pedir uma oferta. Porque as emoções fazem assim. Mas aqueles que possuem o Espírito de Deus, o Espírito testifica a esses corações. Veja, nós temos que aprender, amados, a necessidade de vivermos a verdade de Cristo e não nos deixarmos influenciar por este mundo, influenciar por esse mundo, porque o mundo é encantador, o mundo é legal, o mundo tem muito a oferecer e se nós não tivermos cuidado, vamos nos deixar influenciar. Principalmente nesses últimos tempos, eu acho que se tivéssemos a oportunidade de voltarmos um século atrás, 1900, oh, bênção, devia ser muito bom servir a Jesus em 1900. Tinha umas perseguiçõezinhas, legal também, mas era muito menos contaminável. As pessoas não tinham tantas fontes contaminadas para nelas mergulharem. Hoje, amado, as fontes são inumeráveis. E eu posso citar para você como fonte, vamos lá, a influência da mídia. Meu Deus, como a mídia é forte, como a mídia influencia. As redes sociais são boas, mas também tem seu lado negativo, terrível, que domina as pessoas. As pessoas não têm mais nada para fazer na vida, a não ser, quem sabe, o WhatsApp, Facebook, o YouTube da vida, os TikToks, os Kawaii, vai por aí, meu Deus, quantas. E elas vão contaminando as pessoas. Mas pastor, eu só vejo coisa boa nas redes sociais. Mas elas te roubam o tempo de Deus na tua vida. Como você vai contemplar o Senhor se o maligno usa de meios para roubar o teu tempo? Veja que interessante. Não tem mais tempo para ler a Bíblia, não há tempo para orar, não há tempo para louvar, como Davi fazia, não há tempo para nada, porque o mundo, ele é encantador. Sem contar, amados, o Netflix da vida e as suas séries maravilhosas. Séries que levam as pessoas a passarem horas e horas diante de uma televisão, diante de um celular, acompanhando, amarrados, viciados nas tais séries. Como é que essas pessoas podem contemplar Deus se não há tempo para Deus? E isso é para que nós possamos vigiar. Um século atrás não existia nada disso. Provavelmente havia mais tempo. Existia com certeza outras formas de afastar o homem da presença do Senhor, de roubar o tempo de Deus. Mas nesses últimos dias, dias que antecedem a volta de Cristo, as coisas estão cada dia mais tensas, cada dia mais complicado. Vigia, esteja atento. Desejem contemplar a beleza do nosso amado Jesus. Amém? E vemos a outra lição,
que é estar no lugar certo. Davi tinha foco em Deus. Ele fez a escolha certa. Ele desejou contemplar a beleza do Senhor. Ele contemplou a beleza do Senhor. Ele desejou, fez a escolha certa, contemplou a beleza do Senhor e estava no lugar certo. Ele queria estar no lugar certo. Mais uma vez, Salmo capítulo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, isso é tão profundo, é tão maravilhoso. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E meditar no seu templo. Davi desejava estar no templo. Ele desejava estar naquele lugar, porque ali ele podia sentir a presença do Senhor. Evidente que eram épocas diferentes. Eram os tempos um pouco diferentes, um tanto quanto diferente dos nossos. Hoje no seu quarto pode ser esse lugar certo. O lugar onde você admira a glória, você contempla, você medita, você sente a presença de Deus. Pode ser teu quarto. Porque o Senhor, Ele hoje manifesta-se de uma forma grandiosa. A Bíblia diz que o Senhor está em nosso coração, é o Espírito de Deus que move, que habita na nossa vida. Nos tempos de Davi era diferente, era preciso estar no templo. E é por isso que ele diz, bom é estar no templo. No entanto, nós temos que ver que a palavra diz ainda que bom é que os irmãos estejam congregados. Que os irmãos estejam juntos, porque é em comunhão que nós vamos louvar, vamos adorar, é em comunhão que nós vamos partilhar aquilo que é de Deus, é em comunhão que eu vou edificar a tua vida e você vai edificar a minha vida com o teu testemunho, com aquilo que Deus fez na tua vida, com a agir do Todo-Poderoso. É no templo que nós vamos louvar, vamos adorar, é no templo que nós vamos ouvir a palavra de ensinamento, é no templo que nós vamos sentir a presença de Deus. E nós precisamos nos achegar ao Senhor, estarmos no templo continuamente. Amados, quando a igreja tem um só foco na sua vida, ela é quente, ela é fervorosa. Ela deixa o Espírito Santo de Deus agir. E vale ressaltar, irmãos, que não é o número de pessoas que faz o mover do Espírito Santo ser uma verdade, mas são as pessoas que têm foco em Deus, que são movidas pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas só tem meia dúzia de pessoas na igreja, como é que nós vamos ter? Como é que o Senhor vai fazer? Deixe-se mover, deixe-se envolver pelo Espírito, deixe-se guiar pelo Espírito. Ah, pastor, mas fica até assim, não tem nem ânimo. Você não canta para homens. Você não louva para homens. Você não adora para homens ver. Você não faz nada nesse aspecto, nada para o homem. Porque o nosso objetivo é meditar. Meditar na presença do Senhor, é experimentar, é usufruir a presença do amado. É nos refugiar em Cristo, é receber dele a proteção. Portanto, nós fazemos para o Senhor. Nós fazemos para Deus manifestar a sua graça sobre a nossa vida, sobre o nosso viver. E o Senhor não precisa de multidões para manifestar-se. O Senhor precisa de corações focados nele, que fizeram a escolha certa, que têm prazer em contemplar a sua beleza e admirar a sua glória. Esta é a verdade, amados. Davi entendeu isto, Davi viveu esta verdade. Davi, amados, desejava fazer aquilo que Deus tinha para a sua vida. Davi, ele desejava estar continuamente na presença do Senhor. Davi queria cada dia mais experimentar da graça do Eterno. O seu coração estava no Senhor, o seu prazer estava no Senhor, a sua alegria estava em cultuar o Todo-Poderoso. Que assim seja conosco, que assim seja com cada um de nós, amados. Que nós possamos aprender que o Senhor deseja que tenhamos um coração sensível à sua voz.
E que, mesmo na solidão, quem sabe, da sua casa, do seu quarto, você tem a presença do Senhor. O Espírito de Deus habita no coração daqueles que são fiéis. Nós temos que viver a verdade do Senhor como aquilo que é mais importante para cada um de nós. É viver o Senhor com todas as forças do nosso ser. Deixe-se guiar pelo Espírito de Deus. Deixe-se guiar, irmãos. Oh, glórias! Amados, Cristo, Ele não está apenas morto por mim e por você. Não, de forma alguma. Cristo está presente na minha vida e na tua vida. Veja que interessante. Cristo não apenas morreu por você, mas Ele está presente na tua vida. E nós temos que buscar sensibilidade do Senhor para contemplar esta presença de Deus na nossa vida. Para contemplar o agir do Senhor, para vivermos segundo aquilo que Ele quer, usufruirmos da sua misericórdia, também da sua justiça, porque o Senhor é que batalha as nossas batalhas, nossas lutas, e Ele é justo para conosco, e o Senhor faz a sua justiça para conosco. Mas tudo isso acontece quando nós olhamos para Ele e temos a nossa vida totalmente dominada por Ele, vivendo a verdade dEle a cada instante, a cada minuto. Irmãos, que nós possamos fazer a escolha certa, que tenhamos uma vida focada no Senhor, que tenhamos uma vida que seja somente para honrar, para glorificar o Criador, e aquela fórmula que nós já repetimos muitas vezes aqui, mas nunca deve ficar em desuso. Jesus está sendo honrado nos meus atos e ações. Jesus está sendo honrado nos meus pensamentos. Jesus está sendo honrado nas minhas palavras. Jesus está sendo honrado naquilo que eu vejo. Jesus está sendo honrado naquilo que eu escuto. Jesus está sendo honrado naquilo que cobre o meu corpo, das minhas vestimentas. Jesus está sendo honrado nos locais onde eu frequento. Jesus está sendo honrado no grupo de pessoas que eu tenho prazer. Jesus está sendo honrado. Aí você pode aplicar nas mais diversas áreas da tua vida. E a resposta, claro, ela precisa ser positiva. Eis uma vida focada, honrar e glorificar o Senhor sempre. Desejar estar continuamente na presença do Mestre. E quando você faz a escolha certa, e escolher certo é escolher servir ao Todo-Poderoso, amá-lo acima de todas as coisas, você há de contemplar a beleza do Eterno, porque terás um relacionamento íntimo, profundo, maravilhoso, verdadeiro com Deus, e ainda estarás sempre no lugar certo. O lugar certo é a presença do Senhor, também no templo junto com os irmãos. O lugar certo é onde Cristo pode estar com você. Amém? Fique atento a esta palavra, porque ela é de Deus para a tua vida. Oh, glórias! Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. E eu quero clamar que tu venhas gravá-la, oh Senhor, que ela possa ficar dentro do nosso coração, guardada, Pai, para que vivamos a tua vontade, que tenhamos foco nesta vida, Senhor, que tenhamos objetivo nessa vida, e que o nosso objetivo seja te honrar e te glorificar a cada instante, a cada minuto. Deus abençoe a todos esses que hão de ouvir essa palavra, para que sejam tocados pelo teu Espírito, para que sejam movidos pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e que a graça eterna seja conosco.
Mensagem 1127.